Olá, como vai você? Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Loren Mendes, consultora financeira e idealizadora do método Gestão Financeira para Casais. Eu ajudo casais a realizar seus sonhos através do planejamento financeiro. E hoje temos uma convidada muito especial para participar dessa live. Eu vou chamar aqui a Van. Ela é administradora, né? Formada. Ela tem os certificados de investimentos, né? Trabalha aí há 17 anos nesse segmento. E eu vou chamar ela aqui para participar com a gente, tá bom? Me dá um minutinho. Vamos aguardar aqui, que ela já vai conectar. Oi, Van. Ei, Loren, tudo Boa jóia? noite, tudo Boa bem? noite. Obrigada por ter aceitado aí o meu convite e estar participando aqui hoje dessa live. A gente tem muitos interessados aqui querendo aprender um pouquinho e saber um pouquinho desse mercado que tá uma loucura, né, esse mês. Eu, É com verdade. quase 20 anos aí de profissão, mesmo tendo passado aí por 2008, que foi complicado, eu nunca vi um cenário desse. Com tantas incertezas, com tantas análises que, na verdade, a gente meio que não consegue fazer porque não sabe muito o dia de amanhã, né? Cada dia aí a gente tem uma surpresa. Mas obrigada por estar aqui comigo nesse momento, ter tirado esse tempinho para estar com a gente aqui hoje. Agradeço pelo convite e agradeço por poder esclarecer algumas coisas, né? É muito importante nesse momento, nós que temos essa vivência no mercado, podemos compartilhar com as pessoas esse conhecimento, compartilhar essas informações, porque hoje no mercado tem muita gente que passa informação tendenciosa, né? E a Sim, gente tem que tomar sim. cuidado com esse tipo de informação para que não prejudique as finanças. A gente sabe o quanto é difícil, né? A gente acumular recursos, a gente trabalhar para conquistar, né, os nossos sonhos. E Sim, eu estou aqui para tentar ajudar um pouco vocês nesse momento de turbulência. A gente entende que as crises, elas podem ser vistas como problemas ou como oportunidades, né? E exatamente. uma crise como essa que nós estamos vivendo, se nós soubermos usá-la como oportunidade, ela pode trazer benefícios, né, para a nossa vida, para as nossas finanças, para acelerar ainda mais a conquista desses sonhos. Né? Falando de casais, então os casais normalmente têm sonhos, têm projetos, né? E as finanças elas ajudam aí nesse dia a dia. O que está Exatamente. que está acontecendo, na verdade, no mercado? A gente teve um cenário um ano passado muito promissor, né? Muitas pessoas falavam que 2020 ia ser o ano da bolsa, ia ser o ano da renda variável. E aí muitas pessoas, por causa disso, migraram os seus investimentos para a renda variável. Sim, Entraram de cabeça, né? Porque muitas pessoas deram esse tipo de informação na mídia, na internet. Olha, entra em renda variável que você vai ganhar dinheiro mais rápido. E aí as pessoas se deslumbraram com o que aconteceu na bolsa, né? Entraram de cabeça sem ter conhecimento do risco que estavam correndo. Então, exatamente. teve uma entrada muito forte de investidores na bolsa. Isso fez com que a gente passasse de aproximadamente 600 mil investidores em bolsa para 2 milhões aproximadamente de Nossa, eu não investidores. tinha essa informação. É muita Isso, gente nova entrando no muita mercado, né? gente. As ações. Uhum. E aí, isso fez com que a bolsa subisse muito forte. A gente já estava com uma previsão para que houvesse essa queda. Então, a gente Uhum. já estava prevendo isso, que algum evento faria com que tivesse uma realização, né? A realização a gente chama quando o investidor quer pegar o lucro dele de volta, né? Sim, Então, sim. ele Uhum. vende as ações ou vende os títulos que ele tem no mercado e realiza o lucro dos investimentos.
Então, a gente já Sim. estava prevendo uma realização. Qualquer evento que acontecesse no mercado ia provocar essa realização. E o coronavírus, ele trouxe um problema, a princípio de saúde, Agravado, né? a princípio de saúde, mas agora está impactando diretamente nas empresas. Então, a gente viu o início desse cenário do coronavírus na China. Então, a China é um dos principais consumidores de commodities que tem hoje no mundo, né? Commodities, para quem não entende, são produtos. Por exemplo, minério é uma commodity, a soja é uma commodity, ouro é uma commodity. Então, os produtos que são vendidos, né, no mercado, eles são considerados commodities. E a China é um dos principais consumidores que a gente tem desse tipo de produto. Van, eu não sei se eu estou enganada, mas se eu não me engano, a China consome 70% do nosso minério de ferro, não é isso? É algo aproximado disso. Exatamente. E aí, quando tem qualquer problema na China, né, para quem acompanha um pouquinho as ações, vê Vale do Rio Doce caindo, Gerdau caindo, né? Isso acontece e às vezes o investidor não tem esse conhecimento. Poxa, por que as ações da Vale estão caindo? Qualquer problema estrutural que acontecer na China impacta diretamente as nossas mineradoras, siderurgias. Nossa, travou. Exatamente. E aí o que aconteceu? A maioria desses investidores que entraram nesse momento de turbulência, né, eles estavam inadequados ao perfil. Esse foi um teste. A gente fala que essa turbulência foi um teste para ver quem realmente estava alocado no perfil correto. Van, então, eu falo muito disso aqui, que a gente precisa respeitar o nosso perfil. O que você disse agora há pouco é exatamente isso. Às vezes as pessoas vão conforme a manada, né? Ouvem, olha, é o momento da renda variável, porque a gente sabe que a Selic está baixa e tem uma previsão de ficar menor ainda, né, na reunião de amanhã. A gente sabe disso. Só que não adianta eu pegar uma pessoa que tem um perfil extremamente conservador e querer colocar ela no mercado. Porque ela chega nesse momento, ela simplesmente entra em pânico. Porque ela tá lá, ela começa a ver que, ok, pode ter sido bom em algum momento, mas de repente ela pode perder muito do que ela tem. E ela não tem esse perfil arrojado para estar ali. Diferente de outras pessoas que podem ver esse momento até como oportunidade, não é isso? Exatamente, exatamente. Eu tive um cliente hoje que me procurou querendo tirar todo o recurso da renda fixa e passar para a renda variável. Eu quero comprar ações. Olha só. E aí ele queria especificamente ações que distribuíam dividendos, que é realmente uma boa oportunidade nesse momento. Então, nós fizemos a realocação. Eu falei assim, olha, as ações estão caindo. Eu falei, não, esse é o momento correto para entrar. Então, para ele, era uma oportunidade. A gente vê, por exemplo, grandes investidores como Warren Buffett, né? Para quem estudou um pouquinho de mercado, eu já ouviu falar de Warren Buffett, o maior investidor, né? O investidor que tem mais sucesso hoje no mundo. E Warren Buffett estava nesse momento de crise com todo o seu dinheiro em caixa, esperando uma oportunidade para entrar de cabeça e ter bons ganhos por causa dessa crise. Então, para quem tem esse conhecimento, para quem tem essa expertise, para quem tem esse emocional preparado, a crise é uma excelente oportunidade para ter ganhos, né? A gente vê, por exemplo, Gustavo Cerbasi, que é uma referência aí no planejamento, ele fala muito que os ganhos expressivos que ele teve foi justamente na crise de 2008. Então, ele tinha conhecimento. Ele investiu na hora certa e ele teve como ampliar o patrimônio dele com uma velocidade um pouco maior. Então, você precisa ter conhecimento e ter sangue frio, né? Ter o emocional preparado para esse momento. E aí, esses investidores que foram no efeito manada, no momento da turbulência, não suportaram ver o seu patrimônio diminuindo. Né? Você vê a rentabilidade diminuindo, é tolerável, mas quando chega a mexer no patrimônio, né, no principal, aí dói o bolso, dói o coração, dói tudo que tem direito. Não consegue mais dormir, tem dor de barriga, né? Exatamente, exatamente. Isso é verdade. Aí as pessoas realizam um prejuízo, né? É o que Porque acontece. A partir do momento que eu não faço a venda, ok, tá em baixa, mas eu não estou realizando prejuízo. Se eu vendi, acabou, realizei o prejuízo daquele momento. Exatamente.
E foi isso que aconteceu. Então, a maioria desses investidores que foram no efeito manada saíram correndo da Bolsa. E esse efeito foi muito mais forte aqui no Brasil do que foi nas principais economias do mundo, né? A gente vê, por exemplo, alguns dias atrás, as bolsas da Europa caindo 5% e o Brasil caindo 10%. Né? Bolsa dos Estados Unidos caindo 7% e aqui caindo 14%, 15%. Então, o efeito de queda no Brasil está ainda maior do que nos outros países. Né? É claro que isso não é um problema estrutural, entendendo que, por um momento, as empresas vão deixar de produzir, né? Porque vão ter que parar as operações, como aconteceu na China. Né? Aqui no Brasil também já está acontecendo, alguns setores já estão paralisando as escolas, já estão parando algumas delas, né? Alguns setores já estão parando de funcionar. E aí o fato do governo injetar dinheiro na economia com essas ações, isso foi muito positivo. Então, por isso a gente teve essa alta hoje. Né? Os bancos abriram mão de receberem durante 60 dias, né, para aqueles devedores que estão em dia com seus pagamentos. Né? Os bancos abriram mão aí de 60 dias para poderem prorrogar essa dívida por 60 dias e darem um fôlego para essas pessoas durante esse momento de instabilidade. Então, eu acredito que é um momento de crise, é um momento de turbulência. E aí, se você tem o perfil conservador, não se arrisque na renda variável agora. Por quê? Agora que está começando a subir, mas não tem nada concreto ainda. Nada. Nenhuma notícia que possa falar assim, coronavírus está controlado e aí as coisas vão voltar ao normal. Van, então, sabe o que eu acho? O que eu entendo? Que esse momento, nem os melhores analistas conseguem prever nada. Exatamente. Então, até para quem tem, a não ser que a pessoa tenha um perfil extremamente agressivo e tenha um patrimônio que comporte esse momento, mas para as pessoas que são agressivas e não têm um patrimônio tão vasto, elas podem até entrar, mas eu acho que elas têm que entrar de forma devagar. Talvez cada dia pegando um pouquinho, porque ela vai pegando uma volatilidade entre as ações e vai mantendo ali um equilíbrio. Você concorda comigo? Que é uma forma mais cuidadosa, mesmo com um perfil agressivo, de entrar agora nesse mercado. Sim, e isso é bom cuidar para que isso não comprometa o patrimônio, né? Sim. Então, sabendo que é necessário a gente manter uma reserva de emergência, né, para se proteger em momentos desses, né? Momentos de emergência que a gente não tem um recurso, a gente tem que ter uma reserva. Essa reserva não pode ser comprometida com essa volatilidade. Então, tem que estar em ativos que sejam mais conservadores, em ativos que tenham uma rentabilidade um pouco mais estável. E aí sim, se eu já tenho a minha reserva de emergência, eu posso deixar um recurso por médio ou longo prazo. Então, aí sim, eu posso colocar talvez uma parte em renda variável. Pensando em médio e longo prazo. A gente entende no mercado, médio prazo, o que é acima de 1 ano. Então, o que eu puder deixar aí de 1 a 3 anos, eu posso começar a entrar em renda variável, talvez através de um fundo multimercado ou através de um fundo de ações, porque um gestor vai fazer essa alocação por mim. Né? Eu ia falar exatamente agora dos fundos de investimento. Eu gosto muito dos fundos de investimento para 2 perfis de clientes. Para o perfil óbvio, que é moderado agressivo, mas para aquele que não tem tempo de acompanhar o mercado, por mais conhecimento que tenha, não tem tempo de comandar uma venda de ação, de comandar uma compra de ação. Na hora que assusta, ele perdeu o time da hora boa de comprar e da hora boa de vender. E para o cliente, que ele gosta dessa agressividade, mas ele realmente não tem conhecimento. Então, os bancos, as fintechs, né? Embolei aqui para falar. Elas têm lá o pessoal, né? Assim como você também está em uma dessas empresas, preparados para orientar e para montar aquela carteira. Claro que você vai ter ali o custo da taxa de administração, mas a taxa de administração serve para cobrir exatamente esses profissionais, para que a empresa tenha um melhor desempenho naqueles fundos. Então, se eu não estou pronto, se eu quero entrar nesse mercado e eu não tenho tempo de acompanhar, isso acontece muito com quem trabalha o dia inteiro, aquela correria, eu não tenho tempo de acompanhar, por mais modernos que sejam aí os aplicativos, né, os telefones, se eu não consigo fazer isso,
Todas essas empresas têm excelentes fundos de investimentos e tem, inclusive, pessoal preparado para orientar, né? Então, a pessoa consegue ter mais assertividade. Os bancos, os maiores bancos, eles têm feito umas carteiras experimentais, né, esse ano. Uhum. Montando aí, se você puder falar um pouquinho dessas carteiras aí, dessa novidade. Então, algumas carteiras estão sendo montadas, e isso adaptando ao cenário novo. Os fundos multimercados, eles têm uma estratégia um pouco mais flexível, porque o gestor ele pode buscar o que é mais, o que está mais positivo no momento, o que é mais propício para aquele momento. Então, ele vai ter a expertise de saber o que é favorável naquele momento e o que não é. Então, aí ele pode entrar em qualquer mercado. Quando você entra, talvez, no fundo de ações, o gestor ele tem que manter aquele tipo de estratégia. Então, num momento como esse, em que as ações estão em queda, ele não pode mudar a estratégia e entrar, talvez, na renda fixa. Isso um fundo multimercado pode fazer. A gente tem alguns fundos que replicam carteiras, então, tanto em renda fixa quanto em renda variável. Na empresa onde eu trabalho, a gente tem alguns tipos de produtos desses. Algumas instituições têm fundos concentrados em ouro e em dólar, também são opções neste momento. Só que a gente não indica entrar agora, talvez, agora então eu vou proteger o meu patrimônio, eu vou entrar em ouro, ou eu vou entrar em dólar. Esse tipo de ativo já está muito valorizado no mercado. Então, é o time que deveria ter sido feito logo no início da crise. O próprio ouro não deu conta de segurar também, né? Exatamente. O ouro já está em Então, queda. os ativos, eles têm uma linha, né? A análise gráfica faz isso. Eles têm uma linha de valorização e chega no momento em que ela acaba desvalorizando ou ficando estável. Então, tanto o dólar quanto o ouro já estão num patamar desse. A gente tem um cenário hoje de queda de Selic no Brasil. Então, possivelmente, a reunião do Copom amanhã vai anunciar uma queda de Selic, porque os países desenvolvidos já fizeram isso, né? Estados Unidos, países da Europa já fizeram isso. Isso acaba incentivando o Brasil a agir da mesma forma. O mercado espera que ele haja da mesma forma. Então, possivelmente, vai acontecer essa queda de Selic aqui amanhã. Isso vai favorecer um pouco mais o aumento do dólar, né? Aumento de moeda. Mas isso não representa uma corrida, então eu vou comprar dólar para que eu não perca nesse momento. O dólar já está muito valorizado. A tendência dele em uma estabilização da economia é que ele caia. E aí, se você entra na alta, você acaba perdendo o momento de sair. Então, o fato de estar dentro de um fundo facilita, porque o gestor sabe o momento certo de entrar, sabe o momento certo de sair, e aí você não entra nessa responsabilidade, né? Algumas pessoas acompanham carteiras de ações, né, de corretoras e diversas corretoras competentes para fazer essa indicação, só que tem um momento certo de entrar e de sair. Então, as pessoas muitas vezes entram na indicação de ações, mas não acompanham a carteira para saber o momento certo de sair. E se sai no momento... Se sai no momento errado, perde dinheiro. Esse ponto que você trouxe para cá, ele é muito importante. Tem pessoas que querem montar uma carteira e pensar no futuro. Às vezes ela vai lá todo mês e compra uma ação específica de uma empresa que paga dividendos, por exemplo. Mas é uma estratégia diferente, porque ela vai criar um preço médio da ação daquela empresa no decorrer dos anos. Quando eu entro numa ação, quando eu compro uma ação com o objetivo de fazer dinheiro, eu entro, mas eu tenho que saber a hora de sair. E o que você disse é verdade. As pessoas entram e esquecem, quando entram com esse objetivo, esquecem de acompanhar o momento certo. E os principais bancos, eles fazem as indicações no início do mês, né? Eles fazem a carteira gerida tanto para compra quanto para venda, não é isso? Eu não sei se você participa dessa montagem na empresa que você trabalha, mas todos os bancos têm, né? Os principais bancos têm essa informação. E tem informação muitas vezes diária. Algumas corretoras lançam informações, por exemplo, de oportunidades de compra de ações. Só que você tem que seguir a recomendação. Então, no mercado tem um termo chamado de swing trade, que é uma compra, você compra num dia e vende alguns dias depois.
Se você demorar demais para vender, aquela ação já pode cair e você perde E você dinheiro. pode realizar um prejuízo. Verdade. Exato. A gente tem uma pergunta aqui. O Dalmar está perguntando se você acha que vai demorar muito para a Bolsa bater de novo 117 mil. Então, é uma situação complicada, até porque a gente não tem perspectiva nenhuma de recuperação de economia ainda. Né? Estados Unidos lançou uma notícia hoje que o mercado ficou preocupado sobre uma possível recessão mundial. Então, quando Estados Unidos lança uma informação dessa, o mercado fica apreensivo. Isso. Então, o que acontece? Esse tipo de notícia, quando vai voltar, a gente não consegue saber porque não tem ainda um controle da situação de saúde, né? O Brasil está entrando agora numa fase de proliferação do coronavírus, né? Está crescendo com uma velocidade grande a quantidade de infectados e ainda não tem uma solução para dizer que a economia já está estável, a partir de agora os mercados já vão voltar a funcionar normalmente. Então, pode ser daqui uma semana eles acharem uma vacina, pode ser daqui 2 meses, pode ser daqui 6 meses. A gente não tem uma previsão. Então, enquanto não tiver nada concreto, fica difícil de prever quando é que o mercado vai voltar ao 117. O que a gente acredita é que essa retomada da economia vai fazer, sim, a Bolsa voltar aos 117, 120 mil pontos. Só que o prazo disso depende muito de quando vai ser solucionado esse problema. Se tivéssemos uma bola de cristal, né? Seria ótimo. Porque essa questão do coronavírus, ela agravou uma situação que em determinados aspectos era esperada. A questão da queda, isso é normal acontecer, né? O mercado de ações, ele tem ciclos de alta, ele tem ciclos de baixa. Mas o coronavírus, ele atrapalhou, vamos dizer assim, muito. Ele tornou muito instável. A gente está vendo aí diversos países fechando as fronteiras. A gente está vendo as ações das empresas aéreas despencarem. A gente está vendo a quantidade de voos cancelados, de malhas, né, reduzidas, por conta mesmo da disseminação aí do vírus. Então, assim, os prejuízos que essas empresas vão ter, eles são enormes. Então, é normal que essas ações caiam da forma que estão caindo. Só não era esperado por nenhum analista até aparecer esse coronavírus, né? Que isso acontecesse dessa forma, né? Porque, literalmente, elas estão despencando, né? As quedas estão, assim, surreais, né? E a gente não sabe ainda qual vai ser o impacto direto nas empresas, né? Porque agora está começando a impactar as empresas brasileiras. Então, a gente não sabe qual que vai ser o impacto nas finanças. Então, por exemplo, as companhias aéreas estão cancelando voos e isso vai trazer uma diminuição do faturamento dessas empresas. A gente não sabe o impacto que isso vai ter na estrutura da empresa. Então, não sabe quanto tempo que elas vão demorar para se recuperar. Alguns setores, por exemplo, o setor elétrico está sofrendo menos, né? Então, um setor desse deve se recuperar um pouco mais rápido. Mas o voltar a 117 mil pontos significa terem mais empresas crescendo e terem mais empresas tendo lucro e aumentando o patrimônio na Bolsa. Então, para chegar nesse patamar de novo, a gente não tem uma previsão mesmo. E aí eu acho que nem o economista hoje consegue prever isso. Não consegue. Só quem tivesse, né, uma bolinha de cristal para ter uma ideia aí do que vai acontecer no futuro. Hoje, pelo menos, a gente teve um cenário um pouco positivo. Depois de vários dias aí, somente de ações em queda, a gente teve algumas ações que tiveram altas expressivas, né? Só que nada garante que amanhã vai acontecer a mesma coisa. Exatamente. Nada garante que amanhã vão ter outras quedas muito significativas, né? Eu não sei, mas eu acho que esse patamar chegou a 2008, eu não me lembro quanto que a Ibovespa chegou. Mas parece que já está menor que 2008, não está? Não sei se você se lembra também dessa informação. Na época, em 2008, né, a Bolsa não estava nesse patamar de 117.
Então, a gente Sim, considera, a gente compara, na verdade, o o percentual. percentual de Queda. queda. Então, o percentual de queda está muito próximo. Ainda não chegou no patamar de 2008, mas está muito próximo. A gente já teve uma queda na Bolsa só esse ano de 38%. Sim. Então, normalmente nas crises, tem uma queda forte na Bolsa em torno de 40% a 60%. A gente está muito próximo do 40%. Né? Então, a gente pode chegar ainda até os 60%. Isso, o governo está tentando fazer algumas ações para amenizar isso. Essas ações Sim. estão sendo bem vistas, como a gente falou, mas nada impede de ter, por exemplo, acontecer o que aconteceu na Itália, de ter várias pessoas morrendo ao mesmo tempo, e isso trouxe um impacto muito forte, né, para a economia italiana, a ponto de terem pessoas sendo multadas na rua porque estavam andando e não podiam circular. É. Então, a gente não A, tem esse aqui. a situação na Itália está tão grave que, infelizmente, eles estão tendo que escolher quem vive e quem morre. Isso é muito triste. Por quê? Porque não existe UTIs suficiente para atendimento de todo mundo. Verdade. Então, saiu, eu acho que eles lançaram esse documento hoje, inclusive, fazendo um normativo, não sei qual é o nome que eles dão lá, de orientação para todos os lugares na hora que não tiver leito. Eles estão correndo contra o tempo para ver se conseguem montar novos leitos, mas não adianta, a pessoa precisa de um respirador, se não tem, tem lá muitas pessoas, eles estão, infelizmente, tendo que escolher. É uma notícia muito triste e que abala o mercado financeiro de forma muito agressiva, né? E isso todas as medidas de cautela, de restrições que estão sendo tomadas aqui no Brasil, não é para evitar que as pessoas não tenham, gente, porque é fato que todo mundo vai ter. Esse vírus ele é muito contagioso, né? Mas Uhum. todas essas medidas elas estão sendo feitas para evitar que o pico de pessoas doentes aconteça de uma vez, porque se acontecer de uma vez vai ser um caos, né? Pelo menos se ele for mais linear, né? Vai ter lá condições de atender, né? As pessoas vão melhorando e vão saindo daquilo ali. A situação realmente ela é muito grave. Algumas pessoas parece que ainda não estão acreditando muito nisso, não, sabe? Mas as É, medidas que o governo está fazendo tem que fazer mesmo, né? Tem que cuidar da população de forma geral. claro. Isso está, desculpa, isso está sendo bem visto no mercado. Então, a gente acredita que essas ações que o governo está tendo vão trazer um pouco mais de estabilidade. Mas uma notícia difícil pode trazer instabilidade novamente na economia. Então, a gente tem que Sim. aguardar. E quem está em renda variável, a indicação é que permaneça, Não saia, gente. não Não saia saia, nesse não momento. saia. E aí, algumas pessoas, mas por que eu não posso sair? Eu quero ir para a renda fixa. Então, pensa o seguinte: a renda fixa, se a gente tiver a queda de taxa Selic, né, que a gente está com a perspectiva de queda, taxa Selic a 3,75 no ano. Então, pensa que a bolsa caiu 38%. Se você estava diretamente alocado em ações, né, às vezes dentro de um fundo o impacto é menor, mas se você Sim. estava diretamente alocado em ações, você sofreu todo esse impacto. Então, diminuir 38% do seu patrimônio e recuperar a uma taxa de 3,75 ao ano, demora aí mais de 10 anos para recuperar. Ou Então, seja, não o ideal façam. é permanecer, porque na recuperação da economia a gente vai ter uma alta, e aí quem Sim. tiver alocado vai ter essa remuneração na alta. Né? Entrar na É, alta depois que ela já aconteceu também não adianta. não adianta. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Qual a dica para quem tem dinheiro para investir? Então, Você tem alguma dica? depende do prazo. Eu sempre falo que a alocação em recursos financeiros depende do seu prazo, depende do que você pretende com esse recurso. Então, se é um recurso de curto prazo, permaneça em ativos conservadores, em ativos de Ok. renda fixa. Né? A renda fixa também está sofrendo um abalo por causa do risco governo que está aumentando. Então, as pessoas não estão querendo investir nem em governo ultimamente. Estão tirando, Sim, inclusive, os recursos que estão em tesouro direto. Isso está estou fazendo direto. Eu tenho visto com isso. que Uhum. caia a rentabilidade dos ativos de tesouro direto. Então, o que, que acontece? Se for um recurso de curto prazo, então até 6 meses, até um ano, permaneça em ativos conservadores. Se você tiver um prazo médio, então você pode talvez investir em algumas
ações de empresas que distribuem dividendos, ou talvez fundos que façam essa estratégia, né, de ações que distribuem dividendos. E aí algumas delas são, a gente chama de blue chips, são empresas que são grandes hoje no mercado, como os bancos, principais bancos, Petrobras, Vale, Itaúsa, empresas de energia como a STET, Sanepar, empresas de saneamento. Então, são boas distribuidoras de dividendos. Essas empresas, por mais que elas tenham um abalo, né, na queda da rentabilidade, elas têm uma distribuição de dividendos que ameniza isso um pouco mais. Então, ao médio prazo, as ações que distribuem dividendos trazem um pouco de rentabilidade e estabilidade na carteira. Se o prazo for longo, então acima de 3 anos, aí sim você pode procurar talvez uma empresa que possa ter uma valorização um pouco maior nesse período. E aí tem small caps, tem middle caps, então tem empresas que têm uma estrutura de volatilidade maior. Aí a gente consegue ter uma recuperação melhor. A gente viu, por exemplo, Magazine Luiza, que foi um case de sucesso, né? Que investiu em Magazine Luiza há 5, 6 anos atrás, teve uma valorização muito expressiva. Mas pense que essa valorização da Magazine não aconteceu em 1 ano, em 2 anos, aconteceu em alguns anos. Então, pensando em longo prazo, aí sim dá para entrar em outras empresas, e talvez até no setor aéreo, que vai se recuperar, mas a gente não sabe em quanto tempo, né? Talvez no longo prazo ele traga aí uma recuperação expressiva. Inclusive, você até me corrija se você tiver uma opinião diferente da minha, né? Mas para as pessoas que estão em fundos aí de médio risco, né, moderados, para agressivos, que tiveram já quedas expressivas e tem um outro recurso que pode alocar no longo prazo, pode ser um bom momento de fazer novas aplicações nesses fundos, porque equilibra a perda com ganho. Então, ele consegue melhorar a rentabilidade daquele fundo num prazo inferior do que só deixar aquele recurso lá. Se está num fundo de investimento, né, de uma corretora, de um banco, vale a pena aí conversar com os analistas e saber se está no momento de colocar mais recursos lá. Lembrando, gente, não é o recurso da conta que você vai pagar daqui a 2 meses. É verdade. Não é o recurso da viagem que você pretende fazer em dezembro, não. É aquele recurso que você não pretende usar no médio prazo. Pode até ser que daqui a 1 ano esteja um ótimo momento, tenha melhorado, mas a gente não pode contar com isso. A gente tem outras 2 perguntas aqui. Uma você já até respondeu. Mas aí, se você pudesse falar de novo, se você recomendaria tirar ou não concorda com quem está tirando, né? A gente acabou de falar isso aí, que não está no momento de tirar. Está no momento de continuar no fundo e esperar aí a valorização deles e, quem sabe, até colocar mais recursos nele. E tem uma outra pergunta do Dalmar. Se fundos imobiliários pode ser uma boa nesse momento econômico? Então, os fundos imobiliários, eles têm várias estratégias. Alguns fundos têm estratégia, a gente chama de galpão, né? São contratos mais longos, são empresas mais... Pode falar. Você podia explicar um pouquinho, porque poucas pessoas conhecem as regras dos fundos imobiliários. Você podia só fazer uma explicação breve de como funcionam os fundos imobiliários? Porque às vezes o pessoal acha que funciona exatamente igual um fundo multimercado, e não é. Se você puder só dar uma explicação para a turma. Claro. O fundo imobiliário, ele é uma alternativa para quem quer investir em imóveis. Então, todo o dinheiro colocado num fundo imobiliário, ele vai ser destinado à compra de imóveis comerciais. Esses imóveis comerciais vão ser alugados e esse aluguel vai ser repassado aos cotistas proporcionalmente. Então, se esse fundo tem talvez 1.000 cotas e você tem 100 cotas desse fundo, 10% de toda a rentabilidade, né, de todos esses aluguéis vão ser repassados para você. O que é bom no fundo imobiliário, que é diferente de ter um imóvel próprio, é que para a pessoa física, o dividendo, né, esse aluguel que você recebe mensalmente, ele é isento de imposto de renda. Né? O fundo imobiliário tem algumas vantagens. A principal, né, a que mais atrai os investidores é essa. Você recebe mensalmente um aluguel e você não paga imposto de renda sobre esse aluguel. Outra facilidade que tem um fundo imobiliário, então eu quero comprar um imóvel, eu quero investir o meu recurso em imóveis. Se você tem um fundo imobiliário e precisa abrir mão de parte
desse recurso, você tem muito mais facilidade de expor isso, porque você compra cotas desse fundo na bolsa, assim como você compra uma ação de empresa. Então, ele tem um código, você entra com esse código na sua corretora e compra a quantidade de cotas que forem favoráveis para você. Você pode comprar uma cota, como pode comprar 1000 cotas. Não tem um limite mínimo ou máximo. E aí facilita bastante o desinvestimento. Então, se você tem um imóvel, você precisa vender esse imóvel. Então, pensa aí num imóvel de 1 milhão. Você pode precisar talvez de 100 mil e ter um imóvel de 1 milhão. Você precisa vender o imóvel de 1 milhão, usar os 100 mil, talvez ter que reinvestir os outros 900, procurar um outro imóvel, né? E aí tem despesas de cartório, despesas de várias coisas. Então, isso traz um problema muito sério para a pessoa que quer investir e às vezes não tem tempo para fazer todo esse trâmite. Então, no fundo imobiliário, você vende na bolsa, os investidores estão lá buscando boas oportunidades, você disponibiliza as suas cotas lá na bolsa na quantidade que for favorável para você. Então, se você tem e quer dispor 10%, você coloca 10% à venda e fica com os outros 90% investido. Então, facilita bastante o fundo imobiliário. É uma boa alternativa para quem quer investir em imóveis e não quer ter a dor de cabeça de ter que fazer a gestão do imóvel, né? Gestão Uma desse patrimônio. Uma alternativa para quem não tem um recurso para comprar o imóvel inteiro, né? Ele vai lá, é como se ele comprasse um pedacinho do imóvel também, né? Exatamente. Alguns shoppings, por exemplo, de São Paulo, são lançados e aí os fundos imobiliários compram as lojas desses shoppings. Então, qual que é a possibilidade de um investidor, talvez que está começando agora a entrar no mercado, de comprar uma loja de shopping e negociá-la, né? Então, quando você entra através de um fundo imobiliário, você tem condições de entrar e comprar parte de imóveis muito rentáveis, né? De imóveis que são bem localizados, e aí é muito importante. Hoje no mercado, a gente tem mais de 130 fundos disponíveis. É muito importante você saber o que está acontecendo no fundo que você escolheu, né? Não ir no efeito manada e porque alguém foi e deu certo, então eu vou também para ver se vai dar certo. Então é bom saber quais os prazos dos contratos, para quem é que esse contrato está sendo fechado, que tipo de imóvel que esse fundo está comprando ou que tipo de imóvel que esse fundo está vendendo. Então, é bom saber tudo que está sendo negociado. A gente estava falando sobre os tipos, né, de negócios. Então, o fundo imobiliário tem 2 tipos de valorização. Então, você pode ter valorização da cota, né? E, na verdade, isso aí é reflexo, por exemplo, da valorização do imóvel. Eu compro um imóvel num lugar que está em crescimento, em expansão. Eu compro por um preço barato, no momento que expandir, esse imóvel vai se valorizar e eu vou ter uma valorização disso. Isso, no fundo imobiliário, você percebe diretamente, todo dia, com a valorização da cota. Então, eu posso comprar uma cota a R$100 e ela está valendo daqui a um tempo R$150. Né? Sobre essa valorização, o investidor ele paga imposto quando ele for vender a cota. Então, se ele teve ganho nessa valorização de cota, ele paga imposto de 20%. Só que ele pode ficar, talvez, com essa cota durante 10 anos. E enquanto ele está com essa cota, ele não paga imposto. Enquanto ele está com essa cota, ele tem todos os meses o recurso entrando dos aluguéis. E esse aluguel vem sem imposto de renda. Então, tem as 2 formas de receber renda, né? Tem a valorização da cota e tem o aluguel. E a gente fala que para aquele investidor que quer uma valorização de cota bem expressiva e não se importa muito com o dividendo, talvez o shopping seja uma boa pedida, né? Entendendo você acha que para este momento pode ser uma boa opção? Eu acho que para a pessoa que tem a perspectiva de médio e longo prazo, sim. Porque os fundos imobiliários tiveram muita valorização ano passado. Né? Muita gente saiu da renda fixa, saiu do DI para correr para fundo imobiliário. Então, cresceu muito rápido. E aí, agora, ele está... alguns fundos estão tendo uma desvalorização grande porque alguns investidores estão realizando lucros. Né? Então, teve uma queda muito forte. Tanto por causa do setor, né? A gente vendo agora o coronavírus, muita gente não vai poder mais construir, né? As empreiteiras vão ter que parar atividades, muita coisa todo mundo parado.
Exatamente. Então, talvez os imóveis que estão alugados vão ter que refazer os seus contratos, né, de aluguel, vai ter que parar por um tempo, talvez o supermercado vai ter que parar, ou talvez um banco que está instalado vai ter que parar. E isso vai impactar diretamente os aluguéis. Então, pensando em médio e longo prazo, o fundo imobiliário é uma boa para aquele cliente que não tem perspectiva de curto prazo. Na verdade, ele entra como renda variável. E a regra Sim. da renda variável agora é pensar em médio prazo. Mas talvez não seja o momento exato agora. Talvez seja o momento ainda de aguardar um pouco, né? Para ver como tudo aí vai transcorrer, porque ele é variável, mas ele é diferente das ações, né? Ele é um pouco mais Claro. complexo, vamos dizer assim, né? Isso. São muitas outras variáveis que vão ali interferir nos fundos imobiliários. Mas Sim. daqui a pouco pode ser sim uma excelente opção, né? Muita gente também me corrija se eu estiver enganada. Eles entram no mercado de renda variável, né, no mercado de risco, através dos fundos imobiliários. Né? O fundo imobiliário trouxe muita gente, tirou muita gente só da renda fixa, né? Só do baixo risco. Então, ele trouxe muita gente para esse mercado novo. E muita gente que acabou saindo agora, acabou saindo também por conta do momento. Ao invés de ter deixado lá uma reserva para sua reserva de emergência, um fundo de renda fixa, sem carência, né? Com liquidez diária, colocou lá todo o investimento em fundos mais arriscados, fundos imobiliários, por exemplo, porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, não, meu dia está no fundo imobiliário, todo mês eu tenho renda de aluguel, todo mês cai na minha conta, tá tudo certo. E não é bem assim que as coisas funcionam. Não é. Né? Não é porque, pensa só, se você tem um imóvel e esse imóvel precisa de manutenção, por exemplo, você vai tirar o dinheiro de onde para fazer essa manutenção? Do aluguel que você recebe. Você recebe aluguel, vai usar esse aluguel para fazer a manutenção. Então, o fundo faz isso também. Então, pode ter alguns meses que você vai deixar de receber, porque, igual a gente teve inundações em vários locais, então vários imóveis foram afetados. Belo Horizonte, principalmente, foi uma loucura, né? Belo Horizonte esse ano. E aí, talvez, nesse momento agora de coronavírus, se você entra, talvez, em lojas de shoppings, algumas lojas vão fechar. Então, o risco de vacância é muito grande, os contratos são curtos, então tem esse risco agora de fundo imobiliário. O que é diferente das ações é que o fundo imobiliário tem uma oscilação menor do que a ação. Então, a queda do índice de fundo imobiliário, né, a gente chama de FIX no mercado, esse índice ele oscilou menos do que o índice Bovespa. Então, traz uma notícia um pouco mais favorável para a gente. Então, ele tem uma oscilação menor, mas ainda assim, as cotas de fundos imobiliários estão desvalorizando nesse momento também. Né? Então, se tiver uma perspectiva de médio e longo prazo, a gente pode sim achar boas oportunidades de cotas para compra, e aí o investidor vai esperar um pouco, mas vai ter um momento de retomada da economia e essas cotas vão valorizar novamente, né? E vai trazer benefícios para o investidor. Exatamente. Eu lembrei aqui agora de uma frase que eu ouvi uma vez e que quando eu ouvi eu falei assim, gente, tem toda razão. A pessoa virou para mim, foi um cliente que virou para mim, ele estava comprando uma loja no momento de crise. Mais uma, né? Ele virou e falou assim, o momento de crise são os momentos que a gente tem as melhores oportunidades. E é verdade. Só que a gente tem que dar conta de segurar o rojão durante esse período, né? Sim. A gente não pode dar um passo maior do que a perna. A gente tem que fazer com cautela, com cuidado, para não correr o risco de ter que realizar um prejuízo um pouco mais para frente, porque não conseguiu se sustentar até que as coisas melhorassem. Então, a gente está num momento que podem surgir aí excelentes oportunidades em vários segmentos, né? A gente teve hoje valorização, acho que já até 14%. Não teve ação hoje valorizando, acho que algumas ações valorizaram até mais de 14%. Né? Então, assim, foram valorizações muito expressivas, mas não significa que amanhã isso vai acontecer, né? Tão de imediato assim. Exatamente. Então, a gente precisa ter esses cuidados, mas pode ser sim um momento de excelentes oportunidades. O ideal é que cada um avalie primeiro a sua situação pessoal, porque a questão do nosso perfil de investidor não está só em o que eu gosto ou não gosto, né? Se eu posso, se eu gosto de arriscar ou se eu não gosto de arriscar.
está muito também relacionado ao momento de vida que a gente está. Não adianta eu querer arriscar se eu estou num momento de vida em que as minhas receitas não estão cobrindo as minhas despesas, em que todo mês eu estou tendo que ir e levar a mão das minhas reservas para cobrir gastos, em que eu tenho aí, sei lá, vou dar um exemplo aqui, eu estou fazendo uma obra, acho que vou gastar X e gasto 2x nessa obra, que é muito comum. Então, além do nosso perfil pessoal, a gente tem que ter consciência do momento de vida que a gente está vivendo, para saber se nesse momento eu posso ou não arriscar um pouco mais, né? E aí entra o prazo, né? Então entra o prazo para saber se eu tenho prazo para esperar essa remuneração. Nos Estados Unidos, quando aconteceu a crise de 2008, quem tinha dinheiro em caixa aproveitou as oportunidades para comprar os imóveis que estavam em liquidação, né? Todo mundo precisando vender, então compraram os imóveis que estavam em liquidação. No momento de valorização, os imóveis se valorizaram e aí eles tiveram um lucro expressivo, né? Então, se a gente tiver paciência e prazo, a gente pode aproveitar essa crise agora para ter bons ganhos depois. Exatamente, ter paciência e ter um planejamento bom para isso, né? Claro. Como eu disse, não adianta você colocar lá um dinheiro que você tem data certa para usar, porque o mercado ele é assim. Uma hora ele tá bem, outra hora ele não tá. Uma hora é favorável, outra hora é desfavorável. E a gente cada dia vai aprendendo, né? Igual eu disse, a gente pode pegar aí o o economista Bam, que ele nunca vai saber todas as respostas, ele nunca vai saber o que vai acontecer amanhã. A gente tem tendências, a gente imagina, a gente tem aí histórico, né? Ah, aconteceu em algum momento assim. Ó, você recebeu uma mensagem linda aí, ó, maninha linda. Acho que é seu irmão. Não, é minha maninha. Mas a gente... Beijo, tia Kelly. Ah, gracinha, sua irmã. Ah, ok. Não tem foto aqui, eu não consegui ver. Mas a Van, sim, ela tem um conhecimento muito vasto. Tudo que você trouxe aqui pra gente, eu tenho certeza que para todo mundo que está aqui nos ouvindo e que vai nos ouvir depois, que a live vai ficar aí 24 horas no ar ainda, né? Foi de muito aprendizado, né, para todo mundo. Tudo que foi falado aqui foi muito proveitoso, eu tenho certeza disso. Que bom, fico feliz de ter contribuído e eu espero que isso traga benefícios para os investimentos, para os recursos, né, de cada um e que facilite um pouco mais nesse mercado, entender como que a gente pode agir nesse momento turbulento que a gente está tendo na economia. Gente, aí o que eu falo para vocês, olha, calma, respeitem o perfil de vocês. Se vocês investiram na renda variável, da forma correta, que é investir aquele dinheiro do médio, do longo prazo, não está na hora de tirar. Porque se você tirar agora, você vai realizar o prejuízo, né? E quando a gente faz isso de forma correta, significa que eu tenho uma reserva para emergência, por exemplo, para a situação que a gente está passando agora. A gente sabe que muitos empreendedores, empresas pequenas principalmente, estão tendo que levar a mão as reservas de emergência para honrar os compromissos. Por mais aí que os bancos tenham feito a questão de adiar 60 dias, tem algumas medidas do governo, mas tem coisa que não tem jeito, tem coisa que ainda vai acontecer. Então, assim, quem esperava aí, vai ter empresa que vai ter faturamento praticamente zero no mês de março. Você pensa, vou dar um exemplo assim, simples, né? Mas que é real, porque a gente tem muitos microempreendedores e muitas microempresas. Mas você pensa assim, uma lanchonete, um restaurante que está ao lado, por exemplo, de uma escola que funciona de manhã, de tarde, de noite e que vive daquilo ali, de repente parou. Não tem aula. Acabou de sair hoje, as aulas vão voltar só mês que vem. Tudo por conta do coronavírus. Então, se essa pessoa está com tudo aplicado no fundo de risco, não tem uma reserva de emergência, ela vai ter que realizar um prejuízo para cobrir suas despesas, né? Verdade. Então, assim, vamos ter cuidado com essas questões, vamos fazer as aplicações de formas assertivas. Voltando, os bancos têm analistas experientes que conseguem ajudar, né? As corretoras têm. Se você está aí num banco sério, né? Numa corretora séria, você vai ter esse suporte. Então, confia lá, confia na carteira sugerida das empresas. É tudo feito com muito cuidado e com muito carinho, porque o objetivo não é fazer o cliente perder, pelo contrário. Eles cobram a taxa de administração, muitas vezes eles cobram taxa de performance, né? Sim. Porque eles querem ter uma rentabilidade muito maior do que foi a proposta.
né? Então, assim, apliquem da forma correta, busquem o conhecimento, mas muito cuidado com as fontes, né, de É, conhecimento que vocês buscam, porque no mercado a gente vê muita gente falando aí de muita coisa, às vezes um fala e sai um monte de gente repetindo, não é bem aquilo ali, não. Então, vai numa fonte segura, procura, né, as pessoas aí que têm experiência, que podem contribuir aí com a gente, que eu tenho certeza que vocês vão ter muito mais tranquilidade, inclusive para passar por esses momentos aí de turbulência, como os momentos que a gente está vivendo hoje, né? com certeza. Então, Van, eu quero muito te agradecer por ter disponibilizado esse tempo para estar aqui com a gente hoje, para estar compartilhando aí tanto conhecimento que você tem, né, que você adquiriu em tantos anos de experiência. E quero te ver aqui outras vezes, né? Se você puder. Gratidão assim imensa pela sua participação, viu? Eu que agradeço e pode contar comigo quando precisar, pode chamar. E se tiver alguma dúvida também, alguém tiver alguma dúvida que não quis lançar aqui ou que vier depois, eu estou à disposição para esclarecer. Se vocês quiserem seguir a Van, o Instagram dela tá aparecendo aí em cima. É só clicar que vocês vão conseguir segui-la aí no Instagram, tá bom? Muito obrigada. Obrigada aí pela participação de todos vocês, né? Como vocês sabem, a live vai ficar gravada e depois ela sobe aí pro meu YouTube, tá bom? Ó, um beijo, Van. Um beijo no coração de todos Beijo! vocês. Até mais. Tchau, Prazer falar tchau. com vocês. Tchau! Prazer foi meu. Tchau, tchau.